Agora, quando eu coloco que manutenção genericamente é comum, eu encontro perguntas, como encontrei lá no nosso grupo, do tipo, mas se for manutenção do reator de uma usina nuclear de Angra 3, é comum? E aí a gente tem que parar para pensar. É mera manutenção, mas é comum? Por quê? Porque um erro na torneira, o que vai causar de prejuízo? Nada. Um erro num reator de uma usina nuclear pode causar um desastre de proporções enormes, consideráveis. Então, eu acho que isso também precisa ser pesado no momento de uma definição. Por isso que eu gosto de trazer, na minha opinião, para a área de engenharia essa definição. A engenharia faz uma análise técnica, deixe que os autos do processo um parecer técnico, concluindo se é comum ou não, quais são os riscos que viria da classificação como comum ou não, quais são os riscos em termos de custos, porque a gente tem que levar em consideração o custo também, mas que a engenharia faça essa análise. Perfeito. Eu também acho, até a época na Advocacia Geral da União, alguns anos atrás, eu participando junto com os colegas da Corregedoria, sugeri, inclusive, algumas ideias para o nosso manual de boas práticas consultivas, né? A querida colega Daniela Benatá foi quem capitaneou esse projeto, e uma das orientações dos enunciados desse nosso manual de boas práticas consultivas foi algo, inclusive, que eu conversei muito com a Daniela nas nossas conversas, foi justamente isso. A avaliação técnica é do setor técnico, não é do jurídico. Nós acompanhamos. Eu não vou discutir engenharia com o engenheiro, é a responsabilidade dele, é a competência dele. E aí, aproveitando o gancho dessa pergunta, vai a nossa quarta pergunta, querido Paulo, que envolve justamente isso, essa definição. Como você bem pontuou, a avaliação, se o determinado serviço de engenharia ele é comum ou incomum, quer dizer, ele permite o uso do pregão ou não permite o uso do pregão, deve ser feito pela área técnica. Os nossos órgãos jurídicos, pelo menos a nível federal, têm, via de regra, a maioria até por conta desse manual de boas práticas consultivas, tem acatado essa orientação. Quem define deve ser o órgão técnico, o órgão de engenharia. Mas, por outro lado, nós percebemos, por exemplo, que a atual resolução do CONFEA trouxe certa reação, né? Nós já tivemos o parecer 377 de 2019 da Consultoria Jurídica da União de São Paulo, fazendo a crítica à resolução. Temos a recente nota 27 de 2019 da PGF, também reafirmando a possibilidade de uso do serviço de engenharia do pregão para serviço de engenharia. Agora, isso, na minha opinião, não muda nada. Nós continuaremos tendo uma zona cinzenta que quem deve decidir é a área técnica, é a área de engenharia. E o que acontece é que nós identificamos vários acordos no TCU dizendo, olha, só se deve avaliar isso, como você bem ensinou agora, no caso concreto, avaliando aquela pretensão contratual, aquele objeto licitatório. Ele pode permitir o uso do pregão por ter baixa complexidade, embora a complexidade não seja bem, digamos, o vetor que vai definir se usa ou não o pregão, mas na análise concreta eu posso entender que é possível caracterizá-lo como serviço comum para usar o pregão ou não. O setor de engenharia vai definir isso. Mas, por outro lado, obviamente não é a regra geral, é excepcional, mas identificamos muitas vezes apontamentos de órgãos de controle ou também de órgãos jurídicos, e aí eu faço a minha culpa, já que eu sou parecerista, que nós também às vezes tentamos interferir nisso, né? Ou os órgãos de controle, recentemente teve um acordo no Tribunal do Constitucional sobre isso, que interfere nessa decisão administrativa, por exemplo, dizendo não, a decisão foi errada, anula-se o processo. Imagina, o setor técnico fez a avaliação no caso concreto e entendeu, ora, isso aqui não é serviço comum, não vou usar pregão, vou usar uma concorrência. Faz a licitação e lá à frente vem um órgão de controle ou alguém que avalia o processo, ponderar ou questionar o ato e sugerir a anulação do processo para que se realize o pregão. O que é que você acha dessa interferência? E eu falo do controle no sentido amplo, sugerindo a anulação ou discordando da decisão técnica, da área técnica do órgão licitante sobre a característica de comum de um serviço de engenharia para uso da modalidade pregão. E um grande abraço aí para o nosso colega, amigo Neto, que também entrou, tá Liliane, Neto, Davidson, tá? Você trouxe aqui uma equipe muito qualificada, a turma do CREA, eu já vi aqui, passam as letrinhas, né? O pessoal do CREA veio aqui, tem vários, eu já vi algumas notícias aqui que a Prefeitura de
acho que foi de Confins, o município de Confins está todo aqui assistindo junto. Um abraço a todos, muito obrigado aí pela audiência, querido Neto, um abração para você, Luciene, também a todos vocês. Mas então, meu amigo, voltando à pergunta, como é que você vê essa interferência? Né? Quem tem que tomar a decisão, concordo plenamente com você, é o setor de engenharia, mas muitas vezes essa decisão não é respeitada a posteriori. O que você acha disso? Olha, em primeiro lugar, queria registrar, e eu faço sempre, meu enorme respeito pelo Tribunal de Contas da União. Também, Tuxões, é verdade. Eu fui controlado pelo TCU durante 43 anos, que atuei na administração pública, indireta e direta. Depois já fui controlado pelo Tribunal de Contas do Estado. E realmente eu nunca tive qualquer problema sério com o TCU, porque eu sempre encontrei do outro lado muito bom senso, muito equilíbrio, muita ponderação, muito respeito, inclusive, sempre indagando por que eu tinha feito, eventualmente questionando, discordando, e a gente sempre tem o direito à defesa. Eu tive caso que foi a plenária, inclusive ganhei no plenário. Então, enorme respeito pelo TCU. Pode falar. Me permita, só um parêntese, até bom eu fazer esse parêntese, porque realmente é um órgão que eu tenho também grande admiração, sobretudo porque, na minha opinião, ele alcançou um grande protagonismo nessa nossa área, né? Nós, mais do que tudo, estudamos os acordos do TCU, é uma grande base, talvez, de pesquisa de todos nós, professores da área, e ele alcançou isso, na minha opinião, por muito mérito. Né? Mérito de um tribunal que soube qualificar os seus quadros, para que ele tivesse quadros de excelência na atuação, mérito de um tribunal que soube se postar, né, marcar posição em determinados momentos. Às vezes, na minha opinião, eu posso até discordar de um acordo, discordar de uma posição do TCU, mas respeito e entendo a forma como ele se posta defendendo suas posições. Então, é um tribunal que alcançou um grande protagonismo na área realmente por mérito. Sim. Particularmente, eu gostaria de registrar enorme respeito, carinho, admiração que eu tenho pelo pessoal da área de engenharia do TCU. São pessoas que realmente eu tive a felicidade de conhecer em algum momento da vida, fazer amizade com eles, e são pessoas com quem, qualquer conversa que eu tenho com eles, eu sempre aprendo alguma coisa. Cláudio Sarrian, André Baeta, André Mendes, o próprio Tiago Zagato, nosso colega lá do nosso grupo. São pessoas extremamente competentes, de bom senso, de equilíbrio. Eu não vejo da parte deles uma posição, não, eu sou TCU, eu tenho que impor a minha posição. Pelo contrário, verdade. Exatamente. Que bom ter isso. Agora, eu não posso concordar com decisões como nós temos uma recente do TCU, acho que é essa que você se referiu, inclusive, em que o órgão faz para a contratação de um serviço de engenharia consultiva, o órgão faz uma concorrência. Ora, o próprio TCU, em anos anteriores, 2014, já havia dito que engenharia consultiva podia ser contratada por pregão, se fosse comum, ou por concorrência, se não fosse comum. Então, já é uma zona cinzenta, já é alguma coisa que admite uma variação. Então, o órgão faz por concorrência, procura justificar porque o fez. Levou mais tempo para fazer. Aí vem uma representação de alguém que perdeu a licitação e que não ficou feliz, e nós sabemos como isso existe no Brasil. E o Tribunal de Contas da União, me parece uma decisão, naquele momento, muito infeliz, manda anular a licitação, sem que, pelo menos eu não consegui alcançar se eles examinaram isso. Será que o preço obtido no pregão que vai ser realizado, que o TCU determinou assim, vai ser menor do que o preço que foi obtido na concorrência? Que certeza nós temos disso? Qual o tempo que vai se levar? O tempo que já se levou fazendo uma concorrência e vai se levar para fazer um pregão? Será que tudo isso vai ser vantajoso para a administração pública simplesmente para firmar uma posição? Achei até estranho, viu, Rony? Porque eu tenho visto muitas decisões do TCU, e você também com certeza, em que mesmo diante de vícios, claro, vícios mais leves, vícios não graves, o TCU diz, olha, não faça mais na próxima vez, mas mantenha o que já fez.
Então, acho que num momento como esse foi uma decisão extremamente infeliz. Acho que deve-se respeitar uma posição da área técnica. Discute-se, debate-se. Não significa que eu vou concordar, que o tribunal vai concordar com a posição da área técnica, mas se há uma motivação, se foi bem feita, tempestivamente, se a coisa foi efetivamente analisada, mandar anular, acho que é um desrespeito, inclusive, à área técnica, que tem uma formação, que tem uma responsabilidade, que possivelmente deve ter registrado uma anotação de responsabilidade técnica no conceito de classe, e que de repente vê o tribunal e diz simplesmente, não, o meu padrão é pregão, então anule e faça o pregão. Então aí eu não consigo concordar. E olha o risco, né? E olha o risco, realiza o pregão e vamos imaginar, nem que ele seja deserto, pode ser deserto também, o prazo é muito curto para montar as propostas, mas mesmo que ele não seja deserto, aquele risco da redução exagerada do preço, contrata-se uma empresa e vai frustrar a contratação, um custo muito maior. Meu amigo aqui, Eduardo Lavieri, né, empresário que participa dos pregões, estávamos conversando um dia desse justamente sobre isso. Né? Às vezes se prioriza o uso do pregão e naquele risco que nós conversamos agora há pouco, no início dessa nossa DR, se reduz muito o preço global e quem ganha é uma empresa irresponsável. 6 meses, 8 meses depois ela abandona o contrato e o custo, o prejuízo é muito maior do que a eventual redução. Né? A eventual redução. Eu tenho procurado defender, até numa entrevista concedida no outro dia na revista da Negócios Públicos e no próprio livro que tenho, inclusive vai sair a segunda edição agora no segundo semestre, escrevi alguma coisa sobre esse tema que nós estamos discutindo, pena que eu já escrevi, senão ia aproveitar muito essa nossa conversa aqui. Eu tenho defendido, quem sabe, uma solução intermediária. Muito bem, vamos fazer uma concorrência fechada em que os licitantes venham com as suas propostas e aí, até para obrigar que eles não venham com um preço muito majorado irresponsavelmente, não, pega os 3 melhores preços e dou a eles a chance de oferecer um lance apenas. Não é uma disputa de lance, um lance. Você já conhece o preço do seu concorrente, já sabe quanto precisa baixar. Um lance apenas você consegue fazer com equilíbrio, sem precisar deixar a adrenalina lá em cima. Não, eu vou baixando, sem precisar usar um robô da vida. Não é? O robô que, aliás, eu também discordo do TCU. Eu não sou contra o robô, não. O TCU eu não sou. Também concordo plenamente. Mas então um lance só é que se chegaria a um preço, e o meu preço da administração, que é máximo na engenharia obrigatoriamente, se ele efetivamente for a mediana do mercado, e nós temos parâmetros válidos para chegar a isso. O SINAP hoje melhorou muito. O ciclo da vida na obra rodoviária melhorou muito. Se o SINAP não representa a realidade fática, vamos em busca em 20% dos deles, corrigindo. Então é possível chegar a um valor efetivamente mediano de mercado. Por que eu preciso baixar 30%, 40%, 50%? Não preciso. Então deixa um lance só. Amigo, uma vez um aluno me disse, não, dá para fazer tudo por pregão, isso é conversa, pregão eletrônico pode fazer tudo, você de engenharia até obra pode fazer. Eu falei, tudo bem, você constrói a sua casa no pregão eletrônico, você contrataria empreiteira no pregão eletrônico? Ele parou, disse, não, mas minha casa é diferente. Eu falei, mas a reforma da repartição não. Ele esquece que a repartição também é a casa dele, porque ele paga. E de todos nós, exatamente. E eu acredito, eu tenho convicção que a mudança do modelo para esse modelo flexível, como da lei das estatais e como possivelmente será na nova lei, em que eu posso ter essa opção de falar, eu vou fazer algo como uma concorrência, modo fechado e depois ter a disputa aberta, enfim, eu posso escolher fazer desde o início com lance, ou fazer modos fechados e depois os melhores e os lances. Eu acho que vai começar a mudar essa concepção da seita do pregão, de que o pregão é a panaceia para a melhor contratação. Ele não é. Esse exemplo que você deu, na minha opinião, pode produzir contratações muito melhores, porque ele já cria o estímulo correto para que desde o início o licitante apresente
algo muito próximo do seu melhor preço. A teoria dos leilões na economia fala justamente sobre isso. Eu tenho que montar o leilão, que pode ser assemelhado ao nosso modelo de licitação, criando estímulos para alcançar a melhor proposta. A lógica do pregão hoje gera um estímulo negativo para que o licitante amplie a proposta, majore sua proposta até o estimado da administração, e ele só vai reduzir se houver lance, se houver uma ampla competição. E o risco é que essa competição seja tão exacerbada que na adrenalina, como você bem disse, aquele licitante menos responsável apresente lances inexecutíveis que o pregoeiro não consegue, obviamente, solucionar. É um problema que acaba caindo nas mãos do pregoeiro sem instrumentos para que ele resolva isso. E o resultado, o legado será uma má contratação, uma frustração contratual e mais prejuízo para a administração. Perfeito, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é por aí. O grande receio, eu espero que a nova lei venha aí melhorado. O novo decreto, que o nosso amigo Renato está trabalhando tanto nele, me parece que vai sair bem melhor. Né? Verdade. Graças às suas contribuições também, do Davidson, do Vitor. Exatamente. Essas contribuições todas têm sido dadas, muito boas. Acho que vai ficar alguma coisa muito subjetiva em relação, talvez não muito subjetiva, mas subjetiva em relação ao que é serviço comum de engenharia. Talvez a gente precisasse, quem sabe, eu sempre fui contra, mas agora começo a pensar, quando saiu, não sei se você lembra, você era muito jovem ainda, quando saiu lá no ano 2000, você era garoto ainda. Hoje, eu não vou desmentir você, não. Quando saiu aquele decreto, que no anexo fazia uma relação dos bens e serviços comuns, eu disse, que loucura, como é que alguém vai fazer uma relação? Sempre vai faltar alguma coisa. Mas hoje, na área de engenharia, eu começo a pensar, será que uma relação permanentemente atualizada pelo pessoal da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento não seria algo bom nesse sentido? Não acabaria essas discussões? Porque, veja, virar uma nova lei possibilitando uma concorrência, depois seguida de lances, etc. Mas será que se eu fizer assim, o TCU não vai mandar anular num dia que esteja de mau humor? Esse risco é terrível, né? Para quem tem que tomar a decisão, além de tudo, além da aferição técnica, ter que contar com esse risco de uma ulterior anulação, isso é péssimo, né? É horrível para o próprio processo administrativo. A tendência é que ele, com medo de uma anulação, acabe usando o pregão mesmo sabendo que não é uma boa opção. É uma boa opção. Meu amigo, eu queria te pedir as considerações finais, a gente até se estendeu, o papo com você acaba fluindo e te agradeço muito essa honrosa presença, tá? Te agradeço muito essa honrosa presença. Queria que você concluísse aí essa nossa DR falando para os nossos... como o Davidson está colocando, como costumo repetir, a discordância não deve ser motivo para punição. Concordo, Davidson, concordo plenamente. E aqui queria te pedir para finalizar, para fazer as suas considerações finais sobre esse tema. Repito, te agradecendo muito a presença aqui, muito me honra essa primeira DR compartilhada com você. Agradecer muito a presença de todos que puderam estar presentes, que colocaram seus comentários. Peço desculpa por nós não respondermos as perguntas que foram apresentadas durante a transmissão, mas é porque eu tenho solicitado sempre que enviem para a página, para que a gente possa montar as perguntas que vão ser apresentadas. Então, até em respeito a quem enviou as perguntas para a aba contato lá da página, eu estou priorizando essas perguntas enviadas para a sessão, conforme a gente viu lá na DR. Tá? Então, amigo, agradecendo novamente, queria que você apresentar suas considerações finais para a gente se despedir de todos aqui da nossa DR. Rony, muito obrigado. Realmente foi uma honra participar aqui com você. Somente saber minha. Tenha certeza que não fosse você, eu não teria aceito, porque hoje é dia de estar em concentração. A nação está num momento difícil, momento crítico, nós estaria em concentração desde já. Mas um convite seu é irrecusável. Tenho uma enorme admiração por você.
Eu espero que nós tenhamos, nessa nossa conversa, ajudado a esclarecer alguma coisa, ajudado a contribuído para esclarecer alguma coisa. É um tema difícil, é um tema que vai continuar sendo polêmico, né? Vai ser muito difícil encontrarmos alguma definição objetiva do que são serviços de engenharia. Do outro lado, caminhamos para o sentido de licitações nesse modelo de pregão, com adaptações, como nós já temos hoje no RDC, na lei das estatais, mas o caminho é esse realmente. Embora ainda goste muito do olho no olho, sabe? Eu gostava muito do pregão presencial por negociar olho no olho. Eu acho que era mais pessoal. Mas o caminho é a licitação eletrônica, ajuda a competitividade, e eu espero que nós tenhamos ajudado a contribuir para resolver esse assunto, para esclarecer melhor esse assunto. São pontos importantes, precisam ser analisados. É dinheiro público que está em jogo, precisa ser olhado com muita cautela. O país não tem dinheiro para jogar fora mais, infelizmente. O que nós temos tido aí de obras paradas é um absurdo. Isso encarece demais uma recuperação. Então, Rony, muito obrigado. Obrigado a todos. Eu é que agradeço. E espera aí, só um minutinho. Antes de acabar, aproveitar e a todos que ainda estão aqui, indicar essa bela obra, toda lida aqui, ó, toda marcada, certo? Excelente obra. Para quem quer entender de obra pública, quer ter conhecimento, sobretudo nós da área do direito, que temos dificuldade de entender matemática, de entender engenharia. Eu vejo muitos alunos, né, que assumem procuradorias para atuar com licitação e ficam preocupados quando vê um processo de obras, de engenharia, por terem dificuldades em compreender aquilo. Perfeito esse manual, perfeito, é indicado pelos meus alunos. O professor conseguiu unir esses dois mundos numa obra, tá? De forma muito didática, muito prática. Parece que eu estou vendo aqui a sua aula, mas a aula dele é desse jeito, indicando os normativos da área de engenharia, fazendo alusão também aos principais acordos do Tribunal de Contas da União sobre o tema. Então, recomendo muito a todos. Obras Públicas, pela editora Fórum, do professor Paulo Reis. Excelente livro, tá? Meu amigo. Obrigado, muito obrigado. Esse livro me deu uma grande alegria e em 7 meses ele está esgotado essa primeira edição. Merecidamente, está esgotado merecidamente. Excelente livro, excelente livro. Fizeram uma reimpressão, inclusive, para atender uns pedidos que tinham, mas agora em agosto nós vamos lançar o segundo livro, e eu espero encontrá-lo para poder... Estou lhe devendo esse livro autografado. Espero encontrá-lo. Faço questão. Assim que saiu no pré-lançamento, eu já comprei o meu. Faço a questão de prestigiar. Olha, pois muito obrigado novamente. Agradeço a sua presença. Agradeço a todos que puderam participar. Quem ainda tiver dúvida sobre esse tema, por favor, coloca lá no site, seção contato, na aba contato, né, no site roncharles.com.br, e se puder depois eu peço ajuda ao professor Paulo para responder. Com certeza, com certeza. Fique com Deus, meu amigo. Grande abraço. Você também. Vamos nos concentrar para hoje à noite. Isso aí. Preparar o coração novamente. A partir de agora é concentração. Valeu, amigo. Um abração. Fica com Deus. Tchau.